gravando aqui. A gente conheceu o papel de vírus, de bactéria, de fungo na infecção endodôntica, que é o que a gente faz e vai fazer de rotina. Então, o especialista, quanto mais ele conhece, né, mais ele agrega no tratamento clínico e mais tem respaldo para conversar com colegas, conversar com o paciente sobre o que está fazendo, né? Tem muito paciente que fala comigo, doutor, não dá para fazer o canal de uma vez só, não. E aí, para eu dizer para ele por que eu tenho que fazer o canal em 2 ou 3 vezes, eu tenho que ter respaldo científico, né? Então, eu explico para ele qual é o papel da microbiota e qual é o papel da medicação intracanal. Então, não só para conversar com colegas, mas pacientes também, a gente tem que ter essas informações. E aí, agora, dando início realmente à nossa aula, a gente percebe aqui nesse slide que, a princípio, a gente tem 3 tipos de injúria, de trauma ao tecido pulpar, né? Então, a gente tem injúrias químicas, injúrias físicas e injúrias microbianas. As injúrias químicas e físicas, elas têm o seu grau de importância, né? Elas são importantes, só que elas têm o perfil de ser transitórias. Uma coisa que é transitória, ela não vai perpetuar uma infecção, não vai perpetuar uma inflamação. Ela pode até dar início a uma inflamação, pode até, de alguma maneira, atrasar o processo de reparo numa infecção ou de inflamação. Mas, quando a gente diz que a injúria é transitória, né, ela não é capaz de manter uma infecção. Ao contrário da microbiota, que é uma injúria persistente. Então, a bactéria, a microbiota, ela vai proliferar, vai perpetuar e vai causar prejuízo ao sistema de canais radiculares até o momento que ela esteja ali, né? Então, o nosso papel é remover essa microbiota o máximo possível. E a gente viu que nenhum tratamento é capaz de remover a microbiota completamente, né? Então, algumas etapas do nosso tratamento são importantes e elas vão somando-se entre elas, né? E ao final do tratamento a gente tem uma série de procedimentos que, em conjunto, vão diminuir essa microbiota o máximo possível para que o hospedeiro consiga lidar com a infecção e causar o reparo. Então, nesses procedimentos, a gente tem o preparo químico-mecânico, que, sem sombra de dúvidas, é o procedimento que causa a maior destruição microbiana, diminui a carga microbiana, e aí a gente está falando de instrumentação e irrigação, preparo químico-mecânico, né? A gente tem a medicação intracanal, que vai ser um coadjuvante nessa desinfecção. A gente tem princípios aí de instrumentação, qual é o limite de instrumentação, até onde a gente vai, quanto que a gente vai ampliar, né? Que também vão ser fatores importantes no grau de limpeza e desinfecção dos canais radiculares. E, ao final de tudo, o selamento, né? O selamento apical, que vai ser realizado pelo cimento endodôntico, pela gutapercha, que também vai ter um limite adequado, né? Um calibre adequado, um diâmetro adequado. E o selamento coronário, que da nossa parte, né, endodontistas, vai ser evitar que novos micro-organismos entrem pela coroa, né? Então, eu não sei qual vai ser o tipo de restauração que o meu indicador vai fazer, né? Então, quando um dentista me manda um paciente para fazer endodontia, eu devolvo o dente mais selado possível, principalmente coronalmente. A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, quais são as formas. Não nessa aula aqui, mas em outras aulas. E aí, eu espero, né, que essa coroa protética depois, ou provisório, seja o que for, esteja o mais
adaptado possível na coroa, evitando percolação e infiltração, para que meu canal não se contamine de novo. Então, esse é o princípio básico aí que rege o tratamento endodôntico, né? Então, vamos ver aqui os tipos de injúria. Então, a gente falou das injúrias físicas, né? O que são injúrias físicas? É qualquer atividade mecânica que eu tenha, principalmente quando a gente está falando de injúria, a gente está falando de periápse, né? Ou então, se a gente está falando de um tratamento de pulpa viva, um tratamento incompleto, a gente também pode comentar a respeito de injúria mecânica, né? Mas, a princípio, a injúria mecânica mais importante para a gente, em termos de reparo, é a injúria mecânica que é realizada no periápse. Então, qual é a principal injúria mecânica que a gente tem, por exemplo? A sobreinstrumentação, né? Então, quando a gente sobreinstrumenta, a gente está passando com a lima pelo forame e atingindo o ligamento periodontal, tecido conjuntivo, criando uma inflamação, criando uma injúria. Só que aquilo só acontece enquanto a gente está instrumentando. O instrumento saiu dali, acabou a injúria. Ela é transitória, como eu falei, né? O grande problema da sobreinstrumentação é que quando a gente sobreinstrumenta, a gente está levando o conteúdo do canal além do ápice. A gente pode estar levando solução irrigadora, a gente pode estar levando medicação intracanal, mas inclusive a gente está levando bactéria, né? Então, sobreinstrumentar não é desejável. Não há nada, assim, apesar de algumas pessoas terem aí como método instrumentar além do forame, não tem nada na endodontia, em termos de literatura, que veja algum benefício nisso, né? Existe benefício, sim, de ampliação foraminal. Quanto mais você corta a dentina, mais você limpa o canal. E aí muitas pessoas passam com o instrumento pelo forame para que uma parte do instrumento mais grossa toque no forame, nas paredes cementárias. Só que a gente tem outros métodos de fazer isso sem ter que passar o instrumento pelo forame. E geralmente, quando a gente faz uma sobreinstrumentação, ela é seguida de uma sobreobturação, né? Então, se a gente sobreinstrumentou, provavelmente a gente modificou um pouco aquela anatomia apical, pode ter até um arrombamento de forame, uma mudança de... o limite CDC ali esteja totalmente com a anatomia alargada, então fica difícil ter um estabelecimento ali de limite real de obturação. A gente tem uma maior entrada de fluido no canal, que pode acontecer de dissolver cimento, como a gente comentou na aula passada, né? Então, essas injúrias, e a injúria mecânica, aí no caso, a sobreobturação, também está levando a uma injúria química, né? Quando a gente sobreobtura e a gente leva cimento endodôntico além do forame, está ocasionando aí uma injúria química, né? Que é do cimento. E essa injúria química também vai ser transitória. Por quê? Porque a injúria só vai acontecer até que a reação de presa do cimento aconteça. Depois que a reação de presa do cimento aconteceu, não há mais liberação de nenhuma substância, essa injúria química cessa, né? Só fica aquele corpo estranho ali, né, no periápse, que pode ser fagocitado, pode ser encapsulado, aí vai depender da resposta do hospedeiro. Vai depender da resposta do hospedeiro e vai depender do material que foi extruído, da quantidade e do tipo de material, né? Outros componentes aqui físicos, a gente pode ter ponta de papel absorvente, quando a gente seca além do ápice. E aí, alguns componentes físicos microbianos, né, são estruturas microbianas que permanecem além do ápice como fator irritante, mas que são estruturas físicas, como cristal de colesterol, corpúsculo de Russell. E aí são estruturas celulares aí
que também atuam na injúria, tá? Então, a gente falou de injúria química como o cimento odontológico aí, a solução irrigadora, quando ela extravasa, sendo um principal fator, talvez, de injúria química transitória. E a gente não pode esquecer também da injúria química ocasionada na polpa, né? Que também é transitória. E aí é importante dizer que a gente pensa muito, nesse sentido, no ácido, né? O ácido fosfórico que é usado para restauração de resina. O ácido, ele faz menos mal do que o adesivo, principalmente porque o ácido, geralmente, ele é mais superficial, né? O ácido não forma camada híbrida, ele não tem entrada profunda em túbulo dentinário, ele é só ali realmente para remoção de esmirleia superficialmente. E após o ácido, para a formação da camada híbrida, aí sim a gente usa o adesivo, que geralmente tem o BGMA. E aí essa injúria química é bem importante, né? Porque é uma injúria química que vai ter uma duração maior e uma injúria com a intensidade maior. Então, e aí fica a dica para vocês, né? Quanto mais perto da polpa a gente está, em dentina, usando condicionamento ácido e adesivo, mais injúria química a gente está causando. Então, naqueles casos, por exemplo, aí trazendo para a clínica, naqueles casos, por exemplo, que a gente remove cárie, na anestesia, remove a cárie toda, e aí fica aquela cavidade profunda, né? Que não expôs, mas fica aquele rósea, aquela dentina mais transparente, significando que está bem profundo. Se a gente faz um condicionamento ácido e adesivo naquele momento, a polpa já estava inflamada por causa da cárie. Se a gente faz um condicionamento ácido e adesivo naquele momento, a gente está causando mais injúria, né? E talvez essa injúria seja tão grande, intensidade tão grande, que a polpa não consiga suportar. E ela venha a necrosar futuramente, tardiamente. Então, nesses casos de cárie bastante profunda, né, que a gente remove a cárie e a dentina está muito profunda, a gente deve primeiro realizar uma analgesia pulpar, uma desinflamação do tecido pulpar, para posteriormente, num outro momento, fazer a restauração. Tá? E como é que a gente promove essa analgesia pulpar? Com eugenol, principalmente, usando o óxido de eugenol como curativo. Então, o ideal numa restauração, numa cárie profunda, é que a gente remova a cárie inteira, coloque o óxido de eugenol por pelo menos 1 ou 2 semanas. Caso o paciente não relate nenhum incômodo após 2 semanas, faz essa restauração convencional, de preferência fazendo um forro ou uma base nessa restauração. Caso o paciente relate dor, desconforto espontâneo, a gente já pode estar diante de uma pulpite reversível e talvez o tratamento ortodôntico seja necessário. E aí vai depender do que a gente vai ver na aula que vem, que é em relação a diagnóstico. Tá? Não sei se na aula que vem ou só na outra, mas o diagnóstico está incluído nessa sequência que a gente vai ter aí. Então, como principais causas de injúria química, a gente pode pensar tecido periapical, irrigação, medicação intracanal, né, e cimento. A gente tem que pensar o seguinte, gente, nada em endodontia é benéfico sendo jogado além do ápice, tá? Então, cimento além do ápice não é benéfico, medicação intracanal além do ápice não é benéfico, irrigação além do ápice não é benéfico, tá? Isso tudo causa injúria, causa trauma, aumenta o processo inflamatório, tá bem? Em alguns casos que a gente vê de cimento que é extravasado, que a gente chama de puff apical, ou então de surplus, né, como queiram chamar, isso acontece, às vezes, não que isso seja a intenção, né, mas na vontade de jogar o cimento para o lado, para ele entrar em ramificação, entrar em túbulo dentinário e ocupar mais espaço, ele acaba exteriorizando ali. E aí geralmente é pouca quantidade, né? O cimento ele tem que preencher o canal sementário.
a gente vai obturar sempre 1 milímetro, 1,5 milímetro aquém, com a gota percha. E o cimento vai obturar o resto, até o ápice, né? Mas a gente não deve, por vontade própria, querer que nada passe pelo forame, tá? O tratamento deve ficar sempre contido no limite apical, não além, principalmente solução irrigadora, né? Talvez uma das principais complicações que a gente tem aí em endodontia seja o extravasamento de hipoclorito de sódio, que a gente vai ver futuramente quais são as causas aí e as consequências, são bem ruins. Principalmente a gente pensa em dor, né? Então, sempre que a gente extravasa alguma coisa do material, que não seja bactéria, a gente pode pensar em dor pós-operatória, tá? E atraso no reparo, tá bem? Bom, para falar de injúria microbiana, que é o tema da aula, né? Microbiologia, que é uma injúria, aí sim, persistente, aí a gente tem realmente um problema. A gente tem que pensar que, colonizando o sistema de canais reticulares, a gente não tem só bactérias, né? Então, a gente tem bactéria, a gente tem fungo, a gente tem vírus e a gente tem arqueia, que é um outro tipo de ser vivo aí, que não se enquadra aí nas bactérias. Então, a gente tem 4 meios, né? 4 seres aí patógenos, né? Que invadem o sistema de canais radiculares e causam infecção. Agora, talvez mais importante até do que bactérias, fungos, vírus e arqueias, seja os componentes desses patógenos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em bactéria, a bactéria ela causa infecção, né? Mas, tão importante quanto é a gente pensar nas endotoxinas. O que são endotoxinas? São componentes bacterianos que são muito menores que as bactérias, que causam uma série de problemas, principalmente dor, né? E resistência. Então, a gente, por exemplo, tem nas bactérias gram-negativas, a gente tem o LPS, que é o lipopolissacarídeo, né? Que é um componente das bactérias gram-negativas que tem muita relação com dor, né? Relação com destruição óssea, né? Lesão periarticular. Nas bactérias gram-positivas, a gente tem o ácido lipoteicoico, né? Que está muito relacionado à resistência. Então, em retratamentos, por exemplo, né? A gente tem muitas bactérias gram-positivas relacionadas aí a microbiota resistente. E aí, por que é importante pensar nesses fatores de virulência? Não só no organismo em si, não só na bactéria em si, mas no fator de virulência. Porque esses fatores de virulência eles são até menores do que as bactérias, visto que são componentes da bactéria, e, portanto, são mais difíceis de eliminar, pelo seu tamanho mesmo. E é por isso que hoje não, há um tempo, né, já vem se pensando também em diminuir o tamanho das partículas da própria medicação intracanal, para poder chegar nessas endotoxinas, nesses fatores de virulência. Então, ainda está sendo muito estudado, ainda está em evolução, mas os cimentos biocerâmicos, da mesma maneira que eles começaram a ser ativos, então o cimento endodôntico hoje, ele não é mais inerte, ele não serve mais para preencher, ele é ativo, ele tem alguma repercussão no canal, seja anti-inflamatório ou de desinfecção. E agora se pensa na medicação intracanal também em nanopartículas. O que é isso? Partículas tão pequenas, né, que talvez tenham acesso maior a essas endotoxinas. Então, a princípio, a gente tem aí 4 tipos de seres microbiota aí que participam da infecção do canal. Tá? Bactérias, essas bactérias, desculpa, elas são as mais encontradas aí no sistema de canais radiculares, em infecção. A comunidade bacteriana, o perfil bacteriano vai depender muito do tipo de infecção, e a gente vai ver quais são os tipos de infecção hoje.
o tempo de duração da doença, né? Se é aguda, se é crônica, né? E isso tudo vai interferir no perfil, nos tipos de bactérias que a gente vai ter na infecção, né? E falando em bactéria, e pensando nos componentes bacterianos, a gente tem que pensar que bactéria tem parede celular, né? A parede celular ela é composta de diversas substâncias que a gente pode ver aqui, né? Diversos tipos de ácido. Tem como principal, talvez, função conferir à bactéria a sua forma, né? Dando estrutura a ela, controlando a pressão para a bactéria não literalmente não explodir, né? Então ela mantém a estrutura bacteriana. E essa parede celular é importante porque ela também age como mecanismo de patogenicidade, né? Dependendo do tipo de parede celular que ela tenha, essa bactéria vai ser menos ou mais tóxica, menos ou mais virulência. E além disso, né, é importante a gente saber quais são as bactérias que causam a infecção endodôntica. Por quê? Porque sabendo dessas bactérias, a gente sabe se a maior parte delas tem parede celular, o nosso antibiótico tem que atuar principalmente na parede celular. Então, diversos antibióticos têm diversos tipos de atuação. Tem antibiótico que atua na parede celular, tem antibiótico que atua no DNA, tem antibiótico que atua de diversas maneiras. Então, é importante a gente saber também, em relação a esse conhecimento microbiano, o tipo de bactéria que está ali, para inclusive saber qual é o papel do antibiótico na infecção. Não falo dentro do canal, né? Mas lá fora, né? No abscesso, numa celulite, num evento assim, o que o nosso antibiótico está promovendo ali no caso. Tá? Então, é bem importante a gente conhecer. E a gente tem a estrutura, além da parede celular, a bactéria tem também a membrana plasmática, que é uma região mais interior da bactéria, né, que auxilia também na hemostase celular, ali nas trocas de substâncias, né, confere realmente um equilíbrio, né, de substâncias à bactéria. Bom, os fungos principalmente em forma de levedura, né, são muito encontrados em raízes cariadas, né, túbulos dentinários, casos de fracasso. Por que em casos de fracasso? A gente vê muito fungo relacionado a casos de fracasso por também serem muito resistentes a todo o procedimento que a gente faz, né? Tanto a irrigação, quanto a instrumentação, quanto a medicação intracanal. Um dos fungos mais resistentes ao tratamento, por exemplo, é a Candida albicans, né? Fungos também são encontrados fora do canal, perpetuando uma infecção que às vezes só vai ser debelada com cirurgia paraendodôntica. Então, por que é importante saber isso? Né? Porque às vezes a gente está no consultório e aí recebe um dente com lesão, e aí abre um dente, e aí, por exemplo, a gente instrumenta, né? a gente está no início do curso, a gente vai aprender muita coisa ainda, né? Mas a gente tem como saber, mais ou menos, se o nosso tratamento está surtindo algum efeito de cura, de processo de cura ou não. Então, uma das coisas, por exemplo, que mostram para a gente que as bactérias estão resistindo ao nosso tratamento e a infecção não está sendo muito bem debelada, é quando, por exemplo, a gente abre o dente numa segunda consulta e esse dente está com secreção. Né? Então, a gente fez uma consulta inicial, fez a instrumentação toda, a irrigação, colocou medicação intracanal. Na segunda consulta, a gente abre o dente e tem secreção, né? Seja secreção purulenta ou não. Tem canais, por exemplo, que a gente trata, que a gente não consegue secar nunca. Então, passam-se 5, 6 sessões e aquilo está sempre molhado, sempre inundado ali de secreção purulenta, de secreção inflamatória e tal. E são até casos que a gente vê que são casos de bactérias resistentes que muitas vezes a gente tem que fazer cirurgia, que o canal é impossível secar. E a gente só pode obturar o canal com ele seco. Tanto por motivos microbianos, porque
Se tem secreção, a infecção não foi controlada, então não está na hora de fechar o canal, tanto por motivos físicos. Um canal molhado, com secreção, o meu cimento e a minha gota-percha não vão ter o mesmo selamento. Nela não. Ficou colado no tapete vermelho. Não sei se ela fez. Bom, além disso, a gente tem os vírus, né? Vírus também foram encontrados em lesão periarticular, em polpa viva também, em pulpite irreversível, né? Ou então polpa quase necrosada, porque vírus não é encontrado em polpa totalmente necrosada, tá, gente? Por quê? Porque vírus é um ser que ele precisa de um hospedeiro, né? O vírus não vive sozinho. O vírus ele tem que ter uma célula hospedeira onde ele possa trocar componentes de DNA ou de RNA, depende do vírus, né? E ali fazer essa replicação viral. Então, o vírus depende sempre de célula viva. Então, em polpa necrosada, como a gente não tem célula viva, a gente não tem vírus. Então, geralmente, os vírus são encontrados em lesão periapical, né? E qual é o problema do vírus na lesão periapical? Primeiro, que ele vai ser mais um fator, mais um patógeno, né? Aumentando a complexidade da minha lesão, né? Então, é mais um patógeno que está ali. Além disso, o vírus na lesão periarticular, ele vai acabar baixando ainda mais a imunidade do hospedeiro. E baixando a imunidade do hospedeiro, as bactérias conseguem sobressair. O papel do vírus diretamente à infecção endodôntica, a gente, segundo alguns estudos, a gente vê principalmente em relação à dor, né? Então, aqueles casos, por exemplo, que o paciente tem dor, e a gente viu na aula passada dos bacilos de pigmentação negra, antes chamados bacteroides melaninogênicos, que causavam dor, os vírus também são fatores de dor, principalmente vírus da herpes, principalmente o citomegalovírus e Epstein-Barr, que são dois vírus parentes, né, da família do herpes simples, tá? Então, esses dois tipos de vírus são muito encontrados na lesão e são muito relacionados a casos de dor. Como é que a gente consegue trazer isso para a clínica? Bom, se eu tenho um paciente, né, que eu trato e ele continua com dor, ou então eu tenho um paciente que vem com muita dor para mim, né, eu já penso que pode ser uma infecção viral também. E aí eu tenho que aumentar o poder do meu tratamento. Então, o meu tratamento se torna mais complexo, a necessidade de desinfecção se torna maior. Então, é mais uma informação que eu estou trazendo para o tratamento. Tá? E as arqueias, o que são arqueias? As arqueias são micro-organismos, né, que vivem geralmente em ambientes extremos de alta temperatura, né? São uns patógenos diferentes, né, que são muito relacionados à periodontite apical crônica. Então, até esses patógenos que vivem em locais extremos, eles perpetuam a lesão periarticular. Então, a gente vê como é que é complexa, né, a infecção endodôntica e a sua resolução. E aí trazemos de novo para a clínica. Como a gente está vendo, né, que bactérias, vírus, fungos e arqueias tornam a infecção polimicrobiana muito complexa, o nosso poder de desinfecção no consultório, através de preparo químico-mecânico, ele tem que ser muito bem feito. E a gente a gente abre um leque para colocar em assuntos como sessão única, tipo de irrigação, tipo de medicação intracanal, tempo de consulta, né? Isso tudo vai girar em torno, né, dessa microbiota, dessa resposta que a gente tem que o dente nos traz. Tá? Bom, geralmente as bactérias são divididas em gram-negativas e gram-positivas. Isso aí vai de acordo com colorações que são feitas pelo método de Gram, né, que é em placa de Petri. A gente vai ter uma foto logo em seguida aqui do que eu estou falando. Mas o importante nesse momento
é falar da diferença entre esses tipos de bactérias, gram-positivas e gram-negativas, e essas diferenças, como é que elas podem implicar no nosso tratamento endodôntico, tá bem? Então, aqui o método de Gram, por exemplo, ó, as gram-positivas, elas são coradas aqui, ó, pelo método de Gram. Então, elas ficam mais escuras aqui. As gram-negativas, elas não são coradas, elas permanecem basicamente da cor do fundo do meio de cultura, tá? Então, é a diferença de gram-positivo para gram-negativo. E aí, pensando em infecção, pensando em endodontia e pensando o que isso é importante para a gente. Geralmente, as bactérias gram-positivas têm o ácido teicoico ou o ácido lipoteicoico como principal fator de virulência, né? A diferença entre o ácido teicoico, o nome dele é onde ele vai estar inserido. Se ele está inserido numa camada lipopolissacarídea, ele vai ser chamado ácido lipoteicoico. Se ele está inserido apenas na parede celular, ele vai ser chamado de ácido teicoico. E isso aí vai ser lipopolissacarídeo também vai ser aí o grande fator de virulência das bactérias gram-negativas. Então, a gente tem o ácido teicoico como fator de virulência das bactérias gram-positivas. Aí a gente pensa em bactérias resistentes, a gente pensa em resistência bacteriana, né? E quando a gente pensa em LPS, que é uma endotoxina, que é um componente bacteriano que causa problemas, a gente pensa em destruição óssea, perda óssea e sintomatologia, tá? Então, são componentes bacterianos, né, que causam situações diferentes, tá bom? A diferença da bactéria gram-positiva é que ela tem uma parede celular mais espessa, né? Então, a gente vê aqui a parede celular mais espessa. Aqui, ó, os componentes bacterianos que eu falei, o ácido teicoico e o ácido lipoteicoico. O ácido lipoteicoico, quando ele tem contato com barreira lipídica, tá bem? E é o principal antígeno da bactéria gram-positiva, relacionados à resistência, tá? Já a bactéria gram-negativa, ela vai ter, ó, polissacarídeos na sua parede e lipídios também. E aí, o principal componente tóxico da bactéria gram-negativa vai ser o LPS, que vai estar muito relacionado à sintomatologia. Então, cada tipo bacteriano tem o seu tipo de agressão, né, a sua característica específica. Então, a gente pode pensar, né, que se a gente está diante de um caso no consultório que está demorando a se resolver, né, entre uma consulta e outra, a fístula não vai embora. Atendi o paciente hoje, fiz o tratamento, coloquei medicação, estava com fístula. Semana que vem, quando eu vou reabrir, continua com fístula. O que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu melhoro a desinfecção? Eu tenho que pensar no que foi feito antes. Será que eu irriguei muito? O suficiente? Né? Será que o meu tempo de consulta foi muito curto? Será que eu instrumentei todo o canal? Será que eu instrumentei bem o canal? Instrumentar bem, a gente tem diversas coisas que a gente pode falar. Bem diâmetro, formato, tocar nas paredes ou não tocar, né? Limite apical. Será que isso tudo eu fiz da melhor maneira? Se eu achar que isso foi feito da melhor maneira, eu tenho que arrumar um jeito de melhorar isso ainda mais. Como é que eu posso fazer isso trazendo para a clínica? Eu modifico a minha instrumentação para que minha instrumentação toque em mais paredes e eu posso modificar também a minha medicação intracanal, que talvez a medicação intracanal não tenha feito o efeito bactericida que deveria. E aí eu troco de medicação. Então, olha quanta coisa, né, que a gente tem que pensar em um tratamento endodôntico. E aí, nesse ponto, a gente não precisa ficar decorando o que tem na parede da bactéria gram-negativa, positiva. Não é isso, mas saber que o tipo de bactéria nos traz respostas diferentes clinicamente. E aí, dependendo dessa resposta clínica que a gente tem que mudar o nosso tipo de procedimento, porque a gente está lidando com infecção, né? O nosso papel é acabar com a infecção, ou então prevenir a infecção, tá bem?
Então, como a gente falou, isso aqui a gente falou na aula passada, anaeróbios estritos, facultativos, né? Aeróbios. Também vai ter diferenças aí no modo de ação, mas agora vamos partir para a parte que é a principal, assim, né? Como é que essas bactérias vão atuar, né? Quais são os tipos de infecção endodôntica que elas vão acarretar, né? O tipo de infecção endodôntica, né? O perfil da infecção endodôntica vai se basear principalmente na localização dessa microbiota e o momento da infecção, tá? Então vamos ver. Infecção intrarradicular primária. O que é isso? É a primeira infecção, né? Então, geralmente, é aquele dente que vem para a gente com tecido cariado, né? O dente vem cariado, o dente nunca foi mexido, né? E aí vem para a gente remove a cárie, o dente está necrosado, às vezes tem lesão, às vezes não tem. Isso é uma infecção primária, uma infecção inicial, né? Então, uma infecção que tem micro-organismos diferentes de outros tipos de infecção. Essa infecção primária ela pode ser aguda ou crônica, né? O que é agudo? Agudo é uma infecção repentina que acontece de uma hora para outra e que causa eventos inflamatórios, eventos infecciosos. Uma infecção crônica é uma infecção que já perdura há muito tempo e que já criou-se aí um equilíbrio entre a microbiota e o hospedeiro. Então, é uma infecção mais silenciosa, a gente pode dizer assim. Geralmente, essa infecção, o avanço dela vai depender do tipo de microbiota, né? Mas em um ambiente mais convencional, a gente pode imaginar que a cada 15 dias, por exemplo, a gente teria aí o avanço de 2 milímetros de microbiota, né? Seria uma estimativa, né? Pensando-se assim, tá? E além disso, caso eu tenha aí uma microbiota, né? E eu removi a cárie, vamos supor, e aí não pude fazer o tratamento endodôntico, né? Fiz a exposição pulpar ali, talvez vá fazer uma pulpotomia, vá manter a polpa viável, mas não pude completar o tratamento endodôntico. Caso eu tenha perda desse selamento coronário, caso eu tenha a polpa exposta, né, e essa infecção ali tem acesso, após 48 horas, até 48 horas, desculpa, eu posso até fazer um capeamento, né? Mas se eu tenho uma polpa exposta por mais de 2 dias, eu já posso considerar essa polpa infeccionada. Então, isso é uma coisa importante, principalmente em caso de trauma, né? O paciente fraturou a coroa, terço médio da coroa, e aí causou uma exposição pulpar. Se já se passaram 2 dias, essa polpa está infeccionada, está contaminada. Se eu tenho menos de 2 dias, eu só tenho uma colonização bacteriana. Então, eu posso remover esse conteúdo superficial, microbiano, e talvez ali embaixo eu tenha uma polpa saudável. Uma diferença é colonizar, outra é proliferar. Qualquer superfície está colonizada, qualquer superfície tem micro-organismo. Mas daí aquele micro-organismo se instalar, sobreviver, proliferar e perpetuar, isso é o estabelecimento de uma infecção. Isso só acontece 48 horas depois da exposição pulpar. Isso é uma coisa importante, tá bem? Isso eu estou falando de tecido pulpar, tá? A gente ainda vai falar de exposição de tratamento endodôntico já realizado. E aí, na infecção primária, já foram encontradas pelo menos 500 espécies, né? Não numa infecção só, né? Mas uma variedade de espécies com predomínio aí de anaeróbios estritas gram-negativas. Então, a gente pode pensar que são bactérias que têm LPS, lipopolissacarídeos, bactérias que causam dor e causam destruição óssea. Então, a gente tem aí a lesão perirradicular e a dor como principais consequências da infecção primária, né?
E ainda pensar que 40% a 50% das espécies não são cultiváveis. A gente não tem o perfil microbiano adequado ainda. O Propionibactério propiônico, por que esse nome é importante a gente saber, apesar da complexidade dele? É uma infecção que causa actinomíase, que a gente vai ver na infecção, um outro tipo de infecção, que é a infecção extraradicular, quando a bactéria está fora do canal, né? Então, a infecção primária, ela tem uma bactéria que pode causar actinomicose. Então, voltando lá naquele slide de injúria física, química e microbiana, se a gente extrui substância, extrui detritos além do ápice, a gente pode estar extruindo esse tipo de bactéria e causando uma infecção extraradicular. Uma bactéria que vai sobreviver fora do canal, né, lá no tecido periapical. E aí, uma bactéria que sobrevive nesse sentido, muitas vezes, a infecção só vai ser debelada através de cirurgia panendodôntica, porque não tem o que a gente fazer fora do canal, né, para acabar com essa bactéria. Tá todo mundo acompanhando legal, gente? Sim. Beleza. Sim. E aí a gente pensa também, quando a gente olha uma radiografia, a gente vai ver muito isso ao longo do tempo, né? A gente não pensa só se tem lesão ou se não tem lesão. A gente pensa na localização dessa lesão, né? No tamanho dessa lesão. Uma lesão pequena, aí coloca ali menos 5 milímetros, tem menos espécies, 12. Uma lesão grande, mais de 10 milímetros, tem 20. Então, o que eu posso pensar disso? O que difere uma lesão pequena de uma grande? Primeiro, tempo, né? Provavelmente, quase certamente, uma lesão maior tem mais tempo do que uma lesão menor. Por que eu falei provavelmente e não com certeza? Porque também o tamanho da lesão vai depender do grau de virulência. Então, se eu tenho bactérias de patogenicidade muito intensa, talvez eu tenha uma perpetuação dessa infecção mais rápida, né, do que uma lesão pequena que está ali há anos já, né? Então, nem sempre uma lesão maior ela está ali há mais tempo, mas uma lesão maior ela é mais complexa e tem mais microbiota. Portanto, se eu vou fazer um tratamento endodôntico e tem uma baita lesão, é um tratamento complexo, é um tratamento difícil, né? E eu tenho que me empenhar muito mais no processo de desinfecção dessa lesão. E quando eu falei de localização, a gente tem que pensar principalmente naquilo que eu falei na aula passada, de pensar se está no forame, se está mais parapical, e pensar em áreas nobres, né? Então, se eu tenho uma lesão, por exemplo, no molar inferior, que está chegando perto do canal mandibular, e esse paciente relata uma parestesia, eu posso pensar que essa parestesia está sendo causada pela compressão dessa lesão no canal mandibular. Se eu tenho uma lesão muito grande no molar superior e o paciente reclama de inchaço do rosto, eu não posso me limitar a pensar apenas no abscesso, tenho que pensar numa sinusite, porque pela proximidade dessa lesão com o seio maxilar. E tudo que eu fizer no canal, nesses casos, vai repercutir, no caso inferior, talvez no canal mandibular, e no superior, talvez no seio maxilar. Então, olha quanta coisa, né, a gente tem que pensar na hora que a gente vê uma radiografia, né? Não só se tem ou se não tem lesão, mas qual é o aspecto dessa lesão. E a partir do momento que eu sei qual é o aspecto dessa lesão, trazer essas informações para a clínica e saber o que eu tenho que fazer com essas informações. Tá ok, gente? Vamos lá. Outro tipo de infecção, a gente viu a infecção primária, né? É a infecção secundária, intraradicular secundária. O que é isso? É uma infecção onde a gente tem micro-organismos que não estavam presentes na infecção primária. Tá? Então, geralmente, como é que isso acontece? Principalmente por quebra de cadeia séptica durante o tratamento, ou aquele tratamento que é feito sem isolamento absoluto, que está entrando saliva ali no dente o tempo todo, né?
ou aquele tratamento onde o isolamento absoluto está mal feito, e aí fica entrando saliva, né, durante o tratamento, e saliva contém bactéria, né? Ou então, entre as consultas do tratamento, o paciente perde o provisório, né? Ou então perde o curativo, e aí entra a bactéria. Então, isso é uma infecção secundária, né? A infecção secundária, ela vai se tornar também um pouco mais complexa, porque a gente vai ter, além daqueles patógenos ali da infecção primária, patógenos oportunistas, que estão se aproveitando de uma infecção existente para causar uma nova infecção e mudar o perfil dessa infecção. E, geralmente, patógenos oportunistas têm um grau de virulência um pouco maior, né? Trazendo aí uma resistência maior da infecção. Então, por isso que é muito importante não só a gente fazer o tratamento ortodôntico adequado, além de fazer um isolamento absoluto adequado, a gente selar muito bem o dente entre as consultas, né? Colocar um provisório melhor possível, né? Colocar um curativo realmente que vai ficar, que não vai sair, que não vai quebrar. Eu canso de pegar casos onde você tem um chumaço de algodão dentro da câmara pulpar e uma camada de curativo de 2 milímetros. E aí esse curativo se perde, porque a quantidade de algodão tem lá dentro da câmara pulpar. Então a gente deve botar o mínimo de algodão e o máximo de curativo, para que ele se torne mais resistente à compressão mecânica da mastigação. Então a gente tem que pensar em realmente blindar, em selar esse canal até uma próxima consulta, ou depois da obturação, para que ele não seja recontaminado, reinfectado. Tá bem? Túlio, Oi, Túlio. o ionômero seria preferível entre essas consultas ou não tem tanta necessidade? Se fizer bem feito com provisório, né? Curativo provisório. Olha, Túlio, o ionômero talvez seja o selador melhor quando a gente fala em selamento, tá? Porque o selamento, o ionômero vai escoar, coisa que o cotozol não vai fazer, né? Mas a gente tem um probleminha aí da remoção desse ionômero numa segunda consulta, né? Então, apesar do ionômero selar muito bem entre uma consulta e outra, quando eu for remover na próxima consulta é mais chatinho de tirar, né? Então, eu costumo usar o ionômero na consulta final, tá? Porque se esse paciente não tem um provisório, né? É um acesso convencional, uma classe 1 aí, eu coloco o ionômero porque esse ionômero ele vai ser mais resistente à mastigação, talvez fique aí por meses, coisa que um curativo à base de dioxincogenol não vai ficar, né? Então, assim, o ionômero é, com certeza, um dos melhores seladores que a gente tem, mas tem essa dificuldade da remoção do ionômero numa segunda consulta. Então, qual seria a minha escolha? Se eu acho que o paciente vai perder aquele selamento coronário de alguma maneira, né? Ou porque faz bruxismo, ou porque o dente é muito pequenininho, não tem espaço para o curativo, eu coloco o ionômero. Desculpa, a gente latindo. Minha casa tem 5 cães, desculpa. Eu coloco o ionômero, tá? Agora, se eu tenho uma estrutura de dente legal para manter um arcabouço ali de curativo, eu prefiro colocar um curativo entre consultas para remover mais fácil depois, né? Aí é importante a gente dizer algumas coisas. E aí informações aí que acho que é interessante até vocês anotarem aí para a clínica de vocês diária. O cotozol não é o ideal, tá? Porque o cotozol, a reação de presa dele é com a umidade e ele expande. O cotozol ele não tem estabilidade dimensional, ele expande que nem gesso. Então, se eu tenho um dente muito frágil, que eu coloco cotozol e ali depois ele vai tomar preso com a saliva ou com água, ele vai expandir. Eu posso ter uma fratura desse dente, tá? Então, o cotozol não é interessante para selamento, tá? O que a gente pode usar? Pode usar o próprio oxidincogenol, né? Manipulado. Pode usar, e eu gosto muito aí de usar, resinas temporárias, que aí tem no comércio aí o Bioplique, né? Que são
que são resinas que você não faz condicionamento ácido, você não faz adesivo, você simplesmente pega a resina da seringa com da bisnaga com a espátula, coloca na cavidade e polimeriza. E aí depois você tira isso com uma sonda na consulta seguinte. Já tem alguns trabalhos que mostram um bom selamento, é estético, que é da cor do dente, então não tem aquele coisa do curativo branco, não fica com gosto de curativo, o paciente às vezes fala, né, que relata, e é fácil remover. Então eu prefiro usar o Bioplique, essas resinas temporárias entre as consultas. Mas o ionômero, no seu pensamento aí, é um dos melhores seladores. É realmente a coisa da remoção na outra consulta que é um pouquinho mais chata, né? E aí, assim, não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas já porque, né, a gente faz hemanotia todo dia, então amanhã, isso já pode ajudar vocês amanhã no consultório. Ao final de um tratamento, nunca coloquem algodão, tá, gente? Quando vocês obturarem um canal, nunca coloquem algodão, porque o algodão ele só serve entre as consultas. Qual é o papel do algodão? O algodão não serve para colocar medicação intracanal, tá? Medicação intracanal hoje a gente não coloca no algodão. Encharca o algodão com tricresol, com paramona. Isso não existe mais. Medicação intracanal hoje preenche o canal. O algodão simplesmente serve como uma barreira física entre o curativo e o canal para que o curativo não caia no canal, OZS, seja o que for, e entupa o canal, oblitere o canal. Então o algodão tá ali simplesmente para isso. O algodão, a partir do momento, ele vira meio de cultura, né? Por mais que ele esteja estéril, ele vira meio de cultura. Então, eu já peguei diversos casos de abscesso, que dente canal tratado, e o paciente tem abscesso, que você vai abrir, que eu vou abrir ali, faço o acesso, e às vezes é uma resina, seja que for, núcleo de preenchimento de uma coroa, e aí quando eu faço o acesso, chego na câmara por parto, tem um algodão podre, né? Por quê? Porque o endodontista colocou algodão e às vezes colocou ionômero. E aí faltou uma comunicação entre o endodontista e o restaurador. Aí o restaurador vai, abaixa o ionômero e coloca a resina em cima. E o algodão ficou para sempre, né? Então, assim, nunca coloquem algodão ao final de um tratamento, tá? A gente tem outros modos de selar a gutapercha, selar a câmara pulpar após a obturação. A gente vai ver isso no decorrer do curso. Tá bem, gente? Respondido, Túlio? Respondido. Beleza. E aí, falando do selamento coronário, né? O que a gente pode pensar do selamento coronário? Bom, nunca, em hipótese alguma, a gente deve deixar dente aberto para drenagem. Tá, gente? Isso é um mito que existe na endodontia, de dentes abertos para drenagem, para abscesso, para descomprimir gases, para descomprimir descompressão de nervo, para diminuir dor. Em caso de abscesso, a gente abre o dente, isola, faz o acesso, começa a drenar. Aquilo ali tem um tempo para drenar. Geralmente, um máximo aí de meia hora. E a gente tem recursos, né, nesse momento para que a drenagem seja feita da melhor maneira possível. Por que está drenando? Porque eu tenho uma maior pressão interna do que externa. Então, o pus sai para fora, externamente. Por exemplo, se eu pego uma cânula de aspiração endodôntica e coloco na entrada do canal onde está drenando, na intenção de puxar o pus ou a secreção, seja o que for, mais rapidamente, esse diferencial osmótico, esse diferencial de pressão, ele é alterado. E talvez, fazendo isso, eu venha a inibir a drenagem. Tá? Eu tenho alguns vídeos sobre isso, mas como a aula não é sobre tratamento de emergência, nem sobre patologia, a gente vai ver isso depois. Mas já ajudando, né, a quem vai pegar um abscesso amanhã, fez um acesso lá, deixa drenar sozinho, suga só em volta, suga só o que está escorrendo no lençol, tá? Não suga lá dentro do canal. E tem um tempo, né?
Você pode fazer manobras para facilitar a drenagem, né, que é pegar uma lima e ir lá no forame ampliar um pouquinho, até uma lima 15, 20, né? Aí você amplia um pouquinho o forame para estimular uma drenagem, facilitar uma drenagem, visto que o forame é pequenininho, tem pus pra caramba lá dentro, é difícil drenar pelo canal, então a gente facilita isso, né? E após essa drenagem acabar, a gente volta ao tratamento endodôntico convencional. Quem deixa o dente aberto para drenagem, talvez porque não tenha esperado tempo suficiente o pus drenar todo, né? Ou então vai imaginar que vai fechar o dente e isso aí vai causar dor no paciente em casa. Se a gente não estabelecer o tratamento endodôntico completo, talvez isso aconteça, né? Então, o ideal é você instrumentar o canal, colocar a medicação, mas não deixar o dente aberto, em hipótese alguma. Deixando o dente aberto, o que a gente está fazendo? Infecção secundária. Além daquela microbiota que está ali, nova microbiota vai entrar ali, né? E vai aumentar ainda mais a virulência da minha infecção, vai aumentar ainda mais a complexidade da minha infecção e dificultar ainda mais a minha desinfecção. Tá? Então, a gente nunca vai deixar o dente aberto para drenagem, em hipótese alguma. E, ao mesmo tempo, falando de selamento coronário. Nesse caso aqui da direita, por exemplo, que a gente tem um tratamento endodôntico exposto, né? Então, o paciente perdeu lá a resina, ou quebrou a resina, ou então infiltrou, seja o que for. E aí o paciente chega para a gente assim, e aí? Né? Retrata ou não retrata? Foi o que eu falei para vocês. Uma coisa é colonização, outra é proliferação. Então, em casos de gutapercha exposta, material obturador exposto, se isso ocorreu há menos de 30 dias, é apenas uma colonização. Tá? Então, a gente vai limpar superficialmente ali com hipoclorito, remover ali aqueles 2, 3 milímetros de gutapercha da cervical, vedar novamente com um novo material e pensar que não houve uma proliferação microbiana. Só que isso tem muitas variáveis, né? A gente tem que saber qual é a qualidade da obturação também. Não adianta ter um cone de gutapercha voando dentro do canal e a gente imaginar que não foi colonizado. A gente está falando de um bom padrão endodôntico, de um tratamento endodôntico bem feito, bem selado, que deixou pouco espaço, uma obturação homogênea, uma série de coisas. Mas, com certeza, isso vai ser conversado mais à frente. Eu só coloquei esses detalhes aqui, porque a aula de microbiologia é uma aula extremamente teórica. Se eu não colocar essas coisas assim, a aula não fica dinâmica, e isso aqui eu só venho trazer algumas informações mais para vocês. Mas isso aqui a gente vai ver ao longo do curso com mais tranquilidade. Se passaram 30 dias, retrata, porque já está tudo contaminado de novo. Tá? Por isso que é importante o selamento. Né? Então, por exemplo, ao final do tratamento endodôntico, né? Quando eu estou nessa situação aqui, só com a gutapercha aparecendo ali, só na cervical, e o dente não vai receber pino, eu vedo tudo com resina flow. Eu faço um condicionamento ácido da câmara pulpar, do soalho pulpar, faço o adesivo e preencho com resina flow, só na entrada dos canais. A resina tem um preenchimento, um selamento muito melhor. Então, por mais que caia o curativo e entre saliva, a resina não vai ser, pelo menos por pouco tempo, né? Ela não vai ser afetada. Então, eu estou garantindo a blindagem, o selamento do meu canal. Né? Então, eu uso corriqueiramente a resina flow para cobrir os condutos que foram obturados. No caso onde eu preparei um conduto para pino, eu não posso fazer isso com a resina flow, né? Que é o colega lá vai ter que tirar a resina para colocar o pino. Aí o meu modo de selamento é diferente. Eu preencho o canal com gel de clorexidina e boto um algodãozinho ali na entrada do canal. Mas aí eu mando um relatório, o algodão é uma esponja. Geralmente coloco uma esponja amarela, eu corto uma espuma, esterilizo e boto bem grandona, amarela na câmara pulpar, que aí não tem como o indicador deixar isso ali, né? E também, se ele vai colocar pino, ele vai ter que tirar de qualquer maneira. Então, mesmo que fosse um algodão, também não seria esquecido. Mas no relatório endodôntico que eu faço pós-tratamento, que eu mando para o indicador, eu escrevo lá: preparo para pino realizado de tal forma, né, com tal tamanho,
preenchido de clorexidina gel e algodão ou esponja, espuma na entrada do canal. E acabou. Então, quando a pessoa for fazer o acesso, ela já sabe que vai encontrar uma espuma ou um algodão que ela vai remover, né? E um gel dentro do canal. E os outros canais, né? Vamos supor que seja um molar inferior, 3 canais. Eu preparei o prapina no distal. Os mesiais estão selados com resina flor. Beleza? Então, são coisas aí que a gente vai ver ao longo do curso, são bem importantes. Outro tipo de infecção persistente, né? O que é infecção persistente? É aquela que, apesar dos esforços aí de desinfecção, ela não se resolve. Então, a gente pode ter uma infecção persistente que acontece depois de um tratamento, né? Então, a gente tem ali um alívio ou tem uma resolução dos sinais e sintomas. Naquele momento, a gente obturou o canal, né? Mas isso não quer dizer que as bactérias foram eliminadas da melhor forma. Quer dizer que a gente diminuiu a carga microbiana, fazendo com que o paciente diminuísse o inchaço, diminuísse dor e não tivesse secreção dentro do canal. Ok, a gente obturou. Só que alguma coisa passou despercebido ali, que talvez a instrumentação não tenha sido adequada, ou então o selamento da obturação não foi adequado e a bactéria persistiu no canal. Então, ela ficou em espaços dos canais ali, proliferando e ainda se nutrindo. E aí, mesmo a partir de um tratamento odontológico realizado, ela persiste, né? E aí a gente tem esses dentes com lesão, mesmo pós-retratamento. E tem aquelas infecções persistentes, que são as infecções que acontecem durante, né? Então, aquele caso que eu falei, passaram-se 5 consultas e o canal continua com secreção. Isso é uma infecção persistente. A gente tem que aí usar outros métodos e partir até para uma intervenção cirúrgica como complemento ao tratamento odontológico. Tá? E aí, para saber se ela é secundária ou persistente, ou então se a infecção persistente ocorreu por infecção secundária, existem alguns detalhes, mas, na verdade, clinicamente, a abordagem vai ser mais ou menos a mesma, né? Mas a gente pode imaginar que, geralmente, uma infecção secundária, uma infecção de micro-organismos que entraram no canal pós-tratamento, são aqueles casos, por exemplo, de polpa viva que tem lesão depois. Então, eu estou tratando um dente de polpa viva, estou tratando uma pulpite, né? Uma pulpite irreversível. Faço o tratamento odôntico, óbvio que não tem lesão, né? Porque polpa viva não tem lesão. Não tem lesão. E aí, no acompanhamento de 2 anos, esse paciente volta para mim com lesão. E eu fiz sessão única. É óbvio que houve uma quebra da cadeia séptica, né? Em algum momento do meu tratamento, eu levei bactéria para ali que não existia. E aí eu estou diante de uma infecção secundária, com certeza, né? Agora, exsudação, sintomatologia, flare-up, fracasso, são bactérias resistentes, né, persistentes, que podem também ter vindo de uma infecção secundária, tá, gente? E aí, como eu falei, se uma lesão permanece, né, é porque... E aí eu tenho um trato fistuloso aqui, ó. Eu tenho aqui secreção que se exterioriza através de uma fístula. Significa que mesmo após o tratamento endodôntico, em algum lugar aqui do ápice, bactérias remanescentes conseguiram ainda se nutrir por fluidos teciduais, exsudato, saliva, resto celular, seja o que for, né? Tecido necrosado, elas continuaram se proliferando, se perpetuando e mantiveram aqui uma reação, tá? Isso seria aqui uma infecção persistente, que aí são casos mais complexos, né? O outro tipo de infecção é a infecção extraradicular, né? Então, sempre em caso de abscesso agudo periarticular, eu tenho bactérias fora do canal. Tá? Então, é um caso aí muito óbvio de bactérias fora do canal, de acordo com estudos e achados aí. Então, abscesso periarticular agudo, eu tenho
bactérias de origem intrarradicular que foram para fora do canal, causando um abscesso perradicular agudo. Eu não vou dizer que em toda infecção extrarradicular eu tenho abscesso agudo, mas em abscesso agudo eu tenho bactéria fora do canal, tá bem? E aí, se eu tenho bactéria fora do canal, isso acontece em 5% dos casos, se o meu tratamento endodôntico vai ser complementado por um ato cirúrgico de apsetomia ou não, vai depender vai depender daquilo que a gente sempre falou, do número de microbiota, do grau de virulência, da intensidade da injúria. Que bactéria é essa que saiu? É aquele propionibactério propiônico que causa actinomyce? Ou é a bactéria menos virulenta, né? E aí, se for uma infecção extrarradicular mais importante, eu posso fazer o melhor tratamento odôntico possível, que eu vou continuar com uma lesão. E aí, um procedimento cirúrgico vai ser necessário. Isso é muito importante, gente, para a gente falar numa anamnese, né? O paciente, por exemplo, que vem com abscesso agudo no consultório, ele já tem que estar ciente de que uma cirurgia apical pode ser necessária para complementar o tratamento. Porque imagina você faz o tratamento, né, todo, você cobrou lá o valor, o paciente teve a expectativa toda, ficou ali 3 consultas no consultório, e aí depois do tratamento, né, você percebe que, depois do tratamento que eu falo assim, depois de toda a medicação intracanal e tal, você percebe que não teve muita solução que você fez, que você pode estar diante de uma infecção extrarradicular. Ele só vai falar para o paciente, pô, agora a gente vai precisar de uma cirurgia. O paciente pode entender numa boa, mas pode achar que você é incompetente. Que você não conseguiu resolver, agora está querendo operar porque não tem mais jeito. Se você fala isso antes, né, você não está se explicando, você está informando. Então, por que é interessante a gente saber que é abscesso agudo tem bactéria fora do canal? Porque em abscesso agudo eu posso não ter resultado favorável, posso ter fracasso do tratamento. Então, quando chega um abscesso agudo no consultório, eu já informo para o paciente, e eu falo isso tudo, e aí sempre a minha primeira consulta no consultório é de anamnese. Eu nunca começo um tratamento, a não ser que o paciente seja uma emergência, com muita dor. Eu já explico, muito provavelmente, eu já falo muito provavelmente, né? Porque se não acontecer a cirurgia, pô, vai ver que o tratamento foi muito legal. Mas fala, muito provavelmente aí a gente vai ter que ter um tratamento cirúrgico complementar no teu caso. Vai depender muito da resposta que a gente vai ter do teu sistema imune, né? E do perfil microbiano da tua infecção. Nenhuma infecção é igual à do outro, né? Então isso aí, para a gente ver como é que essas informações, apesar de parecer, bactéria, se o tratamento vai ser sempre o mesmo, então vai mudar pequenas coisas, para que eu preciso saber? Por causa disso, por causa da informação. Quanto mais informação a gente tem, maior confiança os nossos colegas têm em nós e os nossos pacientes também. Tá? Bom, essas infecções extrarradiculares, geralmente, elas estão em forma de biofilme, o que piora muito o caso, né? As bactérias, elas têm alguns formatos específicos, cocos, bacilos, filamentos, pirilos, né? São formas bacterianas, então, formatos, né? E às vezes essas bactérias elas criam uma camada, biofilme, né, que a gente viu na aula passada, e geralmente a infecção extrarradicular ela está em forma de biofilme. Dificilmente a gente tem bactérias livres, né, na infecção extrarradicular, lá na lesão periapical. Sabendo disso, piora ainda mais o caso, porque o biofilme ele é muito mais protegido de qualquer substância ou de qualquer medicação sistêmica do que uma bactéria livre. Então, isso faz com que a gente pense que a infecção extrarradicular ela é mais difícil realmente de ser debelada, tá? Mesmo que o tratamento endodôntico seja adequado. Então, a gente tem 6%. Oi, Túlio. Eu acho que a Natália caiu aí a conexão dela, eu vi lá no WhatsApp que ela está tentando reconectar. Agora eu vi aqui. Obrigado, Túlio, eu não tinha visto aqui.
De nada. Bom, os biofilmes aí, eles estão presentes em 6% dos casos, né? Geralmente dentes sintomáticos. Dentes sintomáticos geralmente tem uma microbiota mais complexa, mais específica, tá? Então, isso aí é questão apenas de estatística, de informação mais de rodapé de livro para concurso, essas coisas. Mas é importante a gente saber que essas bactérias se arranjam em biofilme, né? Como a gente está vendo aqui. Então, a gente até comentou na aula passada sobre as bactérias planctônicas, são aquelas bactérias livres no canal. Essas bactérias, se forem jogadas para fora do ápice, elas vão ter menor repercussão negativa do que biofilmes. E olha como é que os biofilmes são aderidos às paredes, né? Aqui bem próximo ao forame. Então, uma sobreinstrumentação, olha como é que é fácil a gente jogar esse biofilme para fora. Nem todo biofilme vai proliferar fora do ápice, né? Fora do dente, desculpa. Lá na lesão, na lesão periapical. O biofilme pode ser jogado para lá e não sobreviver. Vai depender muito do arranjo microbiano, né? Mas olha como é fácil, né? Então, a gente deve evitar a sobreinstrumentação, porque o biofilme está ali aderido, né, praticamente à parede foraminal. Aqui, de novo, né, formação de biofilme aderido à parede. E a gente tem bactérias que se protegem, bactérias da superfície protegem bactérias internas, uma camada lipopolissacarídea que envolve esse biofilme, protege esse biofilme de medicação intracanal, de solução irrigadora, né? Então, a medicação intracanal, quando é colocada sobre o biofilme, ela vai ter pouca atividade, ela vai atuar provavelmente apenas na superfície, matar as bactérias da superfície. Aquelas bactérias mais localizadas no interior do biofilme não vão ser afetadas. Então, biofilme tem que ser raspado, né? Então, quem tem que tirar isso daqui é lima, é instrumento endodôntico, tá? Seja ele acionado a motor ou manual. E pensar que o canal, e aí falando um pouquinho de medicação intracanal, ele é um reservatório, né? Então, deixar a medicação intracanal no interior do sistema de canais vasculares por mais tempo favorece a desinfecção. Existem alguns estudos aí de Piracicaba que mostram que 7 dias tem pouquíssima ação, tá? Principalmente sobre biofilmes. 15 dias ainda tem pouca ação. E agora estão estudando 30 dias deixar a medicação, mas olha como é que é complicado para a gente na clínica falar para um paciente que ele vai voltar daqui a 30 dias para eu reavaliar o canal para ver se eu obturo ou não. Em 30 dias, a chance de perder o selamento coronário é maior, de ter uma infiltração é maior, né? Então, o que a gente encontra na literatura, a gente tem que trazer para a clínica. Então, o que está se fazendo hoje para aumentar o contato da medicação intracanal com essas bactérias mais profundas? Agitar a medicação. Não só colocar de maneira a preencher, mas depois que a gente preenche o canal com a medicação, a gente usa instrumentos lá dentro para ativar essa medicação para que ela penetre mais em túbulo dentinário e até afete mais biofilme, né? Então, olha como é que a microbiologia endodôntica, essas informações que a gente recebe, elas têm relevância clínica absurda, né? Mas, Túlio... Oi? Desculpa interromper. Não. A minha dúvida é que, assim, eu tenho muita dúvida se essa agitação mecânica, eu sei que ela tem mais efetividade por estar tocando em mais superfícies e até estar podendo atingindo mais bactérias profundas, não é isso? A ativação da solução irrigadora, ela vai entrar em túbulo dentinário e ramificação limpando, e a ativação da medicação intracanal vai fazer com que a medicação intracanal preencha mais profundo essas ramificações e túbulos dentinários. Entendi, mas aí a minha pergunta é,
Mas não acaba que o que faz o efeito, de fato, é a medicação ficar em contato o mais tempo possível, por mais que mais profunda dos tubos dentinários, o que ainda faz ela ter uma efetividade maior e de maior qualidade seria ela tendo mais tempo de contato ali, ou seja, 15 dias, 20 dias, como é o que está sendo estudado. Então, eu queria saber se isso, assim, se realmente agitar e deixar menos tempo é realmente efetivo ou são tipo maneiras que vêm sendo estudadas para poder tentar diminuir esse tempo de clínica, né, de dar um mês para poder o paciente retornar. Tipo, é efetivo de fato ou ainda é uma coisa que está sendo estudada e está vendo os resultados em relação a isso? Olha, o que se sabe, isso é estudo muito recente, tá? Isso é estudo Uhum, até de 2020. O que se uhum, sabe é que essa medicação intracanal agitada, ela vai atuar mais profundamente. Então, uhum, é diferente você preencher um canal com gotejando, né, a uhum, luz, o canal principal, e você agitando. Então, que ela vai aprofundar mais, que ela vai entrar mais em túbulo dentinário, isso aí já é fato, né? uhum, E aí, como você falou, a medicação intracanal para fazer efeito, principalmente do óxido de cálcio, tem que estar em contato com a bactéria, com a uhum, microbiota, né? A gente usa o paramono na medicação intracanal, o famoso HPG, hidróxido de uhum, cálcio com paramono, porque o paramono tem volatilidade. Então, onde o hidróxido de cálcio não tocou, o paramono, através de evaporação, ele vai tocar em regiões mais distantes de onde a medicação está, né? uhum, Então, provavelmente, a gente vai ter uma atuação melhor da medicação quando ela é agitada e ela entra mais profundamente no canal, tá? uhum. Então, o que se sabe hoje é que ela vai entrar mais profundamente no canal. E Uhum. provavelmente, ela entrando mais profundamente no canal, ela vai matar mais bactéria. Isso não está provado ainda, é só uma suposição. Entendi. Agora, a gente tem Entendi. outro problema, né? Qual é o problema? É que se essa medicação intracanal ela invade túbulo dentinário, preenche túbulo dentinário e ramificação, como é que o cimento endodôntico entra ali depois? Né? Porque provavelmente a medicação intracanal, a partir de um certo momento, ela vai solubilizar. E aí ela ocupou um espaço onde o cimento deveria ter entrado. Então, isso talvez Entendi. é que seja o maior ponto de discussão hoje em dia, né? Entendi. Dessa penetração da medicação intracanal. E aí, o que se pensa em relação a isso? Se você agitou a medicação intracanal para ela entrar mais profundamente, na remoção dessa medicação intracanal numa segunda consulta, com a solução irrigadora, você deve agitar também muito, para também poder tirar essa medicação intracanal de onde ela penetrou, tá? Entendi. Mas isso ainda é muito recente, tá bem? Entendi. A Tá gente só bom. imagina que quanto mais contato a medicação intracanal tem com bactéria, com microbiota, mais efeito ela vai ter, Uhum. tá? E aí, o pessoal lá de Piracicaba quer saber, já que clinicamente eu deixar uma medicação intracanal durante 30 dias é complicado pelo paciente, que tal agitar e ver se isso faz mais efeito em 15? Isso ainda é uma hipótese, ainda não é Entendi. nada, tá? Era É, isso, minha dúvida também. para quem quiser mais informações a respeito disso, a Sociedade Brasileira de Endodontia chama-se SB Endo. Se vocês quiserem anotar aí, é interessante. Sociedade Brasileira de Endodontia, SB Endo. Tem uma comunidade no Instagram, né? SB Endo Oficial. Lá, eles fizeram diversas lives. Tem vários temas e são lives realmente muito boas, tá? Se vocês puderem, eu vi a live da doutora Brenda Gomes, que é de Piracicaba, ela fala exatamente sobre isso. Essas lives, elas estão gravadas, então você acessa o Instagram da SB Endo oficial, e aí você clica e você assiste a aula. Então ela fala exatamente sobre isso que eu estou falando, é um a mais, tá? Show. Recomendo muito, tem aula sobre tudo, biocerâmico, irrigação, ultrassom. Pô, mesmo para quem está começando agora, né, já
começar a se identificar com isso, por mais que se absorva ali 40% que foi falado, é importante, tá? É importante já para a gente construir aí um conhecimento, tá bem? Qual o nome da pessoa da palestra? O nome dela é Brenda. Brenda, tá. Brenda Gomes, mas na verdade essa palestra é sobre microbiologia, sobre o que a gente está falando hoje. Mas lá tem diversas outras aulas sobre diversos temas. Mas para falar exatamente sobre essa, porque é a Brenda, que é de Piracicaba, que fez esse estudo, né? Então, para falar sobre essa agitação da medicação intracanal especificamente, essa aula é importante, tá? Então, aqui continuando a falar um pouquinho, né, sobre periodontite apical, canais retratados, infecção persistente, e aí a gente vê por que a infecção foi persistente, né? Aqui eu tenho material obturador, né? Aqui esse escuro aqui é material obturador, e olha o que eu tenho aqui, ó, no forame, na parede foraminal, eu tenho, ó, biofilme instalado, né? Então, pô, professor, aprendi tudo com você e tal, mas fiz um canal lá que eu obturei, o paciente voltou com lesão depois de 3 meses, está fistulando. Por quê? Né? Porque algumas áreas do canal não foram tocadas, ficaram biofilmes ali e perpetuaram essa infecção. Está muito perto ali. O fluido do ligamento, o tecido conjuntivo aqui, está alimentando essas bactérias, então elas vão proliferar aqui, né? É por isso que o nosso preparo químico-mecânico, quando eu for ensinar para vocês, ele vai ter como principal objetivo tocar na maioria das paredes do canal possíveis. E aqui a gente pode ver, ó, em túbulo dentinário, bactéria. Então, se eu jogo substância para dentro do túbulo e essa substância tem contato com a bactéria, a minha chance de desinfecção é maior. Tá? Isso a gente viu até um pouquinho naquela aula lá de complexo dentino pulpar em relação ao túbulo dentinário. E aí, voltando mais uma vez, sempre volto um pouquinho para relembrar e para frisar aí para vocês, né, que para eu poder ter a minha solução irrigadora entrando no túbulo dentinário, a minha medicação entrando no túbulo dentinário e meu cimento endodôntico entrando no túbulo dentinário, eu tenho que remover Smirleia. Não adianta fazer isso só ao final do tratamento, porque eu estou irrigando durante, né? Então, o EDTA, né, utilizado aí, principalmente para poder remover a Smirleia e essas bactérias ficam aderidas aí aos túbulos. Tá? E aí, como eu falei, que o biofilme ele vai ser removido principalmente tocando nele, não vai ser irrigando. Por exemplo, vamos pensar em periodontia. A pessoa está com cálculo gengival. Cálculo dentário, desculpa. Bochechar com clorexidina adianta alguma coisa? Nada. O cálculo vai permanecer ali, né? Colocar uma pasta antibiótica vai resolver? Nada. O cálculo tem que ser removido como? Por raspagem. Então, o biofilme é a mesma coisa. O biofilme só é removido quando o instrumento toca na parede, né? Então, a gente, pensando em microbiologia, a gente vai pensar que a instrumentação, a limpeza e a modelagem dos canais vai ser de extrema importância. Tá? Então, aqui a gente está vendo um instrumento odôntico acionado a motor, removendo gutapercha em um retratamento. Tá? E a gutapercha aí saindo em lascas. E aí, esse é o objetivo do tratamento odôntico, remover material, né, remover tecido necrótico, gutapercha em caso de retratamento. É a instrumentação, é o toque do instrumento na parede que vai ser fundamental. E a irrigação vem depois para fazer a molhabilidade, terminar de tocar em todas essas paredes. Então, agora vamos trazer essa aula, nesse momento, para a clínica. Né? Vamos ver o que nos espera na aula de instrumentação, que, se Deus quiser, vai ser presencial. E vai ser melhor porque eu preciso desenhar. Sou aficionado por desenhar. Então, olha só. Vamos pensar esse exemplo aqui.
Aqui é uma lima endodôntica convencional. A Natália caiu de novo. Eita. Deixa eu ver aqui se ela... É que eu desliguei meu celular porque fizeram uma ligação aqui no meio da aula. A Natália caiu de novo. Mas ela não está aparecendo aqui para mim para admitir. Poxa, que pena. Poxa, que pena. Se ela aparecer aqui para admitir, eu coloco. Mas, de qualquer maneira, eu estou gravando essa aula, tá, gente? Então, olha só. Aqui eu tenho um instrumento ortodôntico convencional. O que é o instrumento ortodôntico convencional? É a lima manual que a gente usa no dia a dia. Esse instrumento, ele tem conicidade, que a gente vai aprender o que é, muito pequenininha. 2%, ou seja, ele é menos cônico. É como se o instrumento fosse mais fino, mas não é fino, porque não é diâmetro que eu estou falando, é conicidade. É conicidade assim, conicidade assim. Assim seria menos cônico, assim seria mais cônico. Então, quanto maior for a conicidade, ó, aqui eu tenho um cone menos cônico do que esse. Esse é cone que, como se abre mais o ângulo, ele é mais cônico. Então, vamos pensar que aqui eu tenho uma conicidade 2% e aqui eu tenho uma conicidade 6%, por exemplo. Né? Então, conforme eu aumento a minha conicidade, eu toco mais em mais paredes. Então, além, né, da instrumentação dos instrumentos endodônticos, principalmente acionados a motores, facilitarem muito a ergonomia, praticamente todos os instrumentos acionados a motor, eles têm conicidades diferentes do que 2. Tem até 2, mas não serve para instrumentação, serve para patência, para outras coisas, para exploração. Quando eu penso em um instrumento endodôntico acionado a motor, rotatório ou reciprocante, tanto faz, que eu vou instrumentar, eu estou pensando numa conicidade pelo menos 4, 6. Tá? Então, vocês não precisam pensar nisso agora. O que eu estou tentando mostrar para vocês é um instrumento fino, ele vai tocar pouco nas paredes. Um instrumento mais grosso vai tocar mais. E quanto mais eu tocar, mais biofilme eu vou remover. Perfeito? E mesmo assim, e também o limite de instrumentação. Se eu instrumentar até o forame, eu vou instrumentar o canal inteiro. Se eu instrumentar um aquém, esse 1 milímetro aqui vai ficar sem instrumentação e vai ficar com bactéria sobrando. E aí é uma discussão que existe na endodontia hoje, né? Instrumentar o forame, ampliar o forame ou só limpar? Ou só passar com uma lima ali, né? Ou até passar além. Passar além não é nem muita discussão não, mas tem gente que discute, mas não é uma discussão muito científica não. Não tem muito respaldo científico para passar além. O que se discute muito é limpar o forame com uma lima de pequeno calibre ou instrumentar o forame aumentando realmente seu diâmetro, né? Então é isso aqui que a gente vê, ó. Isso aqui não é o forame, mas é o canal. Então a conicidade ela vai ser exatamente isso aqui, ó. Então aqui eu tenho um canal original. E aqui, ó, biofilme aderido a essa parede externa aqui e essa parede interna, além do istmo preenchido por bactéria. Bom, se eu estou usando uma lima convencional, taper 2, conicidade 2, 2%, calma, não se desespere, a gente vai entender o que é isso. Se eu estou usando uma lima conicidade 2, que é fina, o meu preparo vai ser assim, ó. A não ser que eu mova o instrumento circunferencialmente, fazendo que ele toque nas paredes. Mas vai ser um instrumento desse formato aqui, trabalhando no canal que é assim. Se eu aumento a conicidade do meu instrumento, eu já preparo mais o canal. A minha chance de tocar nas paredes aumenta. Então, pensando em biofilme, pensando em microbiologia,
nada melhor do que um instrumento tocando nas paredes para limpar o canal. E agora, sabendo que mesmo que eu use conicidades boas, instrumentos magníficos, nem todas as paredes vão ser tocadas, nunca serão. Tá? E aí, está aí o grande papel da irrigação e da medicação intracanal. Porque a chance da medicação intracanal e da irrigação tocar nessas paredes é muito maior do que a chance do instrumento tocar. Tá certo? Então, aqui a diferença entre um preparo com menor conicidade e até, a gente pode falar aqui nesse corte axial, menor diâmetro, tá? E um preparo com maior conicidade ou maior diâmetro. Ok? Então, olha como é importante, eu estou trazendo a microbiologia para o nosso dia a dia. Aqui, ó. Lembra que eu falei aqui do istmo? A bactéria aqui, ó. Eu falei isso até a aula passada. Não, isso foi turma de vocês, não. Foi turma da Tijuca, desculpa. O istmo, que é uma fita que liga dois canais, ele também é cheio de bactéria. A gente não consegue passar a lima aqui. Mas a gente tem métodos de limpeza, pelo menos da superfície do istmo, que vão colaborar para que solução irrigadora penetre aqui profundamente e limpe mais. E, às vezes, em uma limpeza desse istmo aqui com uma ponta de ultrassom, que é o que a gente utiliza hoje em endodontia, a gente até acaba descobrindo um outro canal aqui, que é muito comum, por exemplo, em molares inferiores, na raiz mesial. Então, a raiz mesial de molares inferiores, a gente tem o canal mesiovestibular e o canal mesiolingual. Entre eles, a gente tem um istmo. E, às vezes, limpando esse istmo, a gente descobre um canal mesio-mesial, que é um terceiro canal na raiz mesial do molar inferior. Tá? Como a gente está vendo aqui, ó. Então, ó, canais mesiais, mesiovestibular e mesiolingual. Aqui um istmo, né? E a gente tem que passar aqui, ó, uma ponta de ultrassom, que é exatamente isso aqui, ó. Olha aqui o istmo ligando um canal ao outro, ó. Olha aqui o istmo ligando um canal ao outro. Aqui o canal original, em verde. E aqui, em vermelho, onde o instrumento tocou. Você vê que não tocou muito no ápice. O istmo não tocou nada, né? Então, quem vai tocar ali é a solução. E aí a gente passa uma ponta de ultrassom aqui para limpar esse istmo. E muitas vezes, depois que está limpo assim, ó, a gente encontra até um outro canalzinho aqui. Tá bem? Então, endodontia, gente, não é só se preocupar com o orifício do canal, não. É investigar assoalho, né? Uma série de coisas. A gente vai ver muito isso na aula de anatomia e acesso, que eu vou conversar isso com vocês. Então, a partir de hoje, né, não olhem mais para molares como dentes que tem 3 ou 4 buracos. É um sistema. O soalho ele tem que ser investigado. O soalho tem que ser observado, né? O soalho é um mapa do tratamento. É um mapa do território. Então, isso aqui serve muito para pré-molares, principalmente pré-molares superiores, né? O primeiro pré, que tem 2 canais, 2 raízes. 2 ou 3 canais, na verdade, mais 2 raízes. A gente tem um istmo ali. Esse istmo precisa ser limpo. Tá bem? Aqui, novamente, esse istmo, mostrando aqui, ó, que após o tratamento, o selamento que eu falei com vocês. Então, esse istmo também precisa ser selado, né? Então, obturou ali com gutapercha, ok. Passa, faz o condicionamento ácido, faz o adesivo e aí, ó, fecha com resina flow. Fecha aqui, fecha o istmo, veda tudo com resina flow. E aí sim, a gente tem um bom selamento. E a gente vê aqui, ó, um puff apical, o cimento que foi extruído, que não é o desejável, né? Então, mostrando aqui o bom selamento.
E caso seja necessário um preparo para pino, né, o conduto que vai receber o pino vai ser preenchido ali com um gel, de preferência um gel de clorexidina, e depois disso a colocação do pino. Perfeito? Gente, hoje eu consegui dar uma aula aí de 1h30, né? Uma aula que foi complementar a aula da semana passada, que também foi de 1h30. Então, eu evitei dar uma aula de 3 horas aí para vocês online, que seria um pouquinho mais cansativo, né? Era o que eu tinha. Microbiologia, né? O que a gente tem mais para falar é dar nome às bactérias, né? Então, assim, Porphyromonas endodontalis está presente em 70% dos casos, mas isso aí eu prefiro falar, de repente, através de artigos, mostrar para vocês. Não achei que fosse tão relevante assim, né? Foi relevante falar dos bacilos dos produtores de pigmentos negros, uma série de bactérias mais relacionadas à dor, gram-negativas, o herpes simples, que é relacionado à dor, bactérias gram-positivas relacionadas à resistência microbiana. Então, microbiologia, né, o que a gente tem que saber é isso, né, que é a importância do papel microbiano, como é que essa microbiota se relaciona com a anatomia endodôntica e a dificuldade de acesso durante um tratamento a esses locais onde essas bactérias se escondem. Tá? Então, eu queria tirar a dúvida aqui de vocês, de quem ficou com dúvida. Me coloco à disposição aí para alguma consideração final. Fiquem à vontade. Ninguém? Túlio, Oi. O que é tipo clonal? Tipo clonal? Isso. São, por exemplo, o vírus clonal, por exemplo, né? Eu tenho uma espécie de vírus que ativa um clone dele. É um tipo clonal. Então, tem uma espécie, botar aí, coronavírus, né? É um tipo de vírus. E aí, se eu tenho uma mutação desse vírus, né? Que é transformado num clone, que de alguma forma esse clone ele tem maior virulência, né? Então que faz com que ele se diferencie, ele é um tipo clonal, entendeu? Então tipo clonal é uma mutação geralmente são vírus, né? Uma mutação de uma espécie. Então é um tipo clonal da espécie. E geralmente os tipos clonais eles são mais virulentos. Por quê? Porque eles estão se adaptando. É como se fosse a evolução natural das espécies, né? Então eu estou aqui, estou convivendo bem no calor do Rio de Janeiro. Aí daqui a pouco, mudanças climáticas, começa a ficar muito frio. Eu preciso me adaptar. Eu gero um clone meu que se adapta mais ao frio. Esse clone vai ser mais resistente, né? Então, os tipos clonais microbianos geralmente são mais resistentes, tem mais, isso é um fator de virulência, tá? Então, dentre os fatores de virulência... Queria saber se era um tipo de fator de virulência também. Então, o que eu coloquei como fator de virulência? Endotoxina, componente bacteriano. O que é outro fator de virulência que, por exemplo, eu não coloquei aqui para vocês, que geralmente eu falo na aula de patologia? Aditismo e sinergismo. O que é isso? O que seria aditismo? Eu tenho bactérias, sei lá, 3 bactérias no canal. Bactéria A, bactéria B, bactéria C. Aditismo. Essas bactérias se juntam e somadas elas ficam mais fortes, né? Mais resistentes. Elas somam, então elas se juntam. Elas ficam mais fortes do que sozinhas, né? E o que é o sinergismo? O sinergismo é quando, ao juntar uma bactéria com outra, eu
potencializo a virulência dela. Então, eu juntei a bactéria A com B. Eu somei 2 tipos de potências de bactérias, mas elas continuam as mesmas, só que elas somaram. Aditismo. Sinergismo. A bactéria A, quando junta com a B, aumenta a virulência da B, ou até aumenta a virulência das duas. Eu tenho sinergismo. Eu aumentei o grau de virulência das bactérias em relação ao contato delas. Esse é outro fator de virulência bacteriana. Outro fator de virulência, carga microbiana. Quanto mais bactérias no canal, maior a minha infecção. Então, o tipo clonal da bactéria, ou desculpa, da microbiota, geralmente vírus, é exatamente um fator de virulência. Tá? E tem até outros fatores. Na aula passada... E na aula passada eu escapei um slide, mas a necrose por causa de trauma é o rompimento do feixe vasculo-nervoso, né? Isso. Beleza. Eu peguei por alto na hora. O que acontece? O que eu falei na aula passada? Que passou aí. A gente tem um dente ígido, né? E aí recebe um trauma frontal. E aí o impacto causa uma luxação lateral, por exemplo, que é um pequeno movimento do dente no alvéolo. A coroa vem para a palatina ou a coroa vem para a vestibular. Geralmente um trauma frontal, a coroa vai para a palatina. E aí, quando a coroa vai para a palatina, o ápice vem para a vestibular, correto? Nisso, o feixe vascular-nervoso se rompe. O rompimento do feixe vascular-nervoso causa a necrose da polpa. A polpa não consegue mais se nutrir e ela necrosa. Uma polpa viva vira necrosada. A polpa necrosada por si só não é capaz de estabelecer uma infecção, né? Então, para ter infecção, eu tenho que ter micro-organismo. Então, aqueles casos onde a polpa necrosou por trauma e houve uma lesão periarticular e o dente permanece ígido, foi aqueles casos que eu citei de microfissuras no esmalte, que aí o dente já não tem mais capacidade de defesa, as bactérias invadem a dentina muito tranquilamente, não tem mais prolongamento odontoblástico, não tem mais fluido, não tem mais pressão osmótica, não tem mais defesa à polpa, a bactéria entra pela dentina, pelo túbulo dentinário, invade a polpa e aí infecta um tecido necrosado, entendeu? Mas a necrose asséptica, que a gente diz, é aquela necrose por trauma, onde o feixe vascular-nervoso foi rompido. Entendeu? Obrigado. Nada, que isso. Mais alguma dúvida, gente? Não. Beleza. Eu não sei ao certo, vou dar uma olhada aqui no cronograma de vocês, eu não sei ao certo agora qual é a aula da semana que vem, eu acho que é patologia. Se não for patologia, deve ser diagnóstico, eu vou ver direitinho, tá? Então, assim, infelizmente, a gente não tem novidade, né, da pandemia, parece que a coisa tem aí parece que só piora, né, penso até em lockdown. Então, gente, a gente continua nessa batalha aí, né, dessa esperança aí de mais breve possível a gente estar junto pessoalmente, mas enquanto isso a gente vai colocando aquelas aulas que eu julgo aqui que sejam mais interessantes para fazer online, né? A hora que chegar o momento de que aulas, mesmo online, ficam faltando aquela coisa mais prática, o dia que a gente voltar presencialmente, isso vai ser revisto, com certeza, tá? Tá. Então, gente, uma pena a Natália ter... Eu gravei a aula aqui, eu vou tentar disponibilizar. O grande problema que eu tenho de disponibilizar a aula é que quando eu gravo, essa aula fica assim, uma aula de 2 horas, ela fica com 3 gigas. Para eu passar um arquivo por e-mail, o arquivo só pode ter 25 megas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprimir a aula num formato até ela chegar a 25 megas.
Então, quando eu faço isso, ela acaba perdendo muito resolução. E aí distorce muita coisa. Às vezes, o slide que vocês vão ver não dá para ler direito, porque está sem foco. Então, eu tenho tido problemas para diminuir essa resolução e manter a qualidade. Por isso que eu não disponibilizei a aula da semana passada ainda. Mas eu vou ainda arranjar o melhor método para isso e passo para vocês, tá? Essas aulas. Às vezes, pelo e-mail, no Gmail, quando você tem um arquivo maior que 25 MB, aí tem a opção de você compartilhar ele pelo Google Drive. Eu não sei exatamente como eu faço isso, porque para mim é uma coisa logada. Então, quando eu quero enviar, já entra aqui no meu e-mail e tem uma opção maior, tipo 3 GB, já tem a opção compartilhar pelo Google Drive. Aí você pode botar todas as pessoas que vão ter acesso a esse arquivo pelo Google Drive, que fica online, né? Você não tem que enviar, assim. Ele fica nessa parte do Google Drive. Dá uma pesquisada que é prático. Geralmente você tem que criar uma conta e já é o suficiente para você dar disponibilidade para todo mundo fazer. E ter acesso. Eu ia falar sobre isso também. Que aí você pode colocar uma pasta e jogar o link lá no grupo do WhatsApp e as pessoas vão entrar. E aquela pasta tua só vai ficar aberta, por exemplo, vai colocar lá a especialização de endo, certo? Barra. Então, o pessoal do grupo vai entrar já naqueles slides. Eu ia falar sobre os slides que você tinha falado, que é botar no pendrive quando tivesse aula presencial. E pode jogar no drive e a gente assistir. Eu conheço o Google Drive, mas não conheço essas ferramentas. Para mim, o Google Drive era só uma nuvem, né? Mas eu não sabia que ele podia ser compartilhado. Então, pode sim. Então eu vou me inteirar disso, saber como é que eu faço direitinho. E aí eu crio uma conta, vejo como é que é esse compartilhamento aí faço isso tranquilamente. Deixo lá disponível, aí vocês entram e assistem. Tá bem? Geralmente, quando você cria conta, aí você, por exemplo, tem uma conta no Gmail, é o que acontece comigo. Eu fui enviar um vídeo essa semana e como já era maior que 25 megas, ele já deu essa opção, quer compartilhar pelo Google Drive, porque eu já tenho minha conta linkada, já deu essa opção de cara. Então, talvez seja até mais prático. Só de você criar a conta, talvez já linke tudo e não seja um trabalho, assim, seja prático fazer. Mas aí eu tenho que criar uma conta do Gmail para a turma, né? Porque eu acho que sim, pelo Gmail, porque o Gmail, o Google Drive é tudo do Google, né? Então eles já vão ficando tudo, entendeu? Fica bem prático. Para você que não sabe mexer, é bom ter um e-mail à parte do teu pessoal. Tu pode colocar foto sem querer e como você não sabe mexer, a pessoa pode ver tuas fotos do celular sem querer, foi sincronizado. Então tu criou um e-mail para o professor Túlio. E aí só fica tudo restrito de aula, né? De conteúdo de aula. Vou fazer isso então, gente. Eu vou fazer isso então. Vou fazer esse e-mail aí de restrito e aí eu coloco à disposição essas aulas aí. Vou ver direitinho como é que eu vou fazer, né? E aí, assim que eu conseguir, eu aviso para vocês. Tá bem? Tá Show. bom. Gente, eu espero aí. Fiquei triste aqui da Natália ter. Que pena. Então, eu espero que tenha sido uma aula legal aí, tenha elucidado algumas coisas, né? É importante a gente conhecer o papel da microbiota aí, porque lidar com casos de fracasso no consultório é muito ruim, né? O paciente deposita uma confiança aí no nosso tratamento e aí depois de um mês a fístula volta, a gente tem uma frustração muito grande. Então, para a gente poder melhorar cada vez mais a nossa endodontia, apesar de ser muito técnica, a gente tem que conhecer muita biologia e microbiologia. Tá, gente? Então, agradeço. Agradeço a Dani Malta que está aí. A Dani faz parte da equipe da Certo. Está com a gente na equipe. A Júlia, que é ex-aluna também. Agradeço a presença de todos. Bianca, Marcelo, Túlio. E aí, na semana que vem, no mesmo horário, a gente se encontra novamente e até lá eu vou me informar melhor aí sobre esse... Vou tentar colocar essas aulas aí no Google Drive, tá bem, gente? Tá bom. Gente, professor, só lembrei aqui sobre a questão do vírus. A instrumentação normal, a gente faz algo a mais quando o paciente tem caso de herpes,
Eu até vi um post no Oi Dentista, um amigo meu mandou, eu já tinha lido já o Siqueira, falando de casos de herpes zoster, que pode ocorrer algumas lesões. Foi o que eu colhei aqui no que eu passei para vocês. Aqui, ó. Alguns vírus já foram vistos em infecção endodôntica, tá? O principal deles é o vírus da herpes. E aí, o herpes zoster é um deles, mas os mais frequentes foram o citomegalovírus e o Epstein-Barr, que são da família do herpes, como o herpes zoster também, né? E aí o que se pode pensar sobre vírus é que eles têm maior relação com dor. Então, eles causam mais dor nos pacientes quando eles estão presentes. O vírus, quando está presente, ele ajuda a baixar a imunidade do paciente, favorecendo aí uma proliferação bacteriana, né? Além dos vírus também acionarem mediadores químicos inflamatórios que vão aumentar a inflamação, com isso a dor. Então, saber que um paciente está com vírus na infecção perradicular, a importância é não que isso vá causar um fracasso do tratamento, tá? Até o vírus HIV já foi encontrado também em lesão. Clinicamente normal, né? Clinicamente normal. Ah, tá. Normal. Também você nunca vai ter a certeza que o vírus está ali, a não ser que você curete a lesão e mande para o histopatológico, né? Mas o tratamento em si é normal. O que eu quis dizer, normal mais ou menos, né? O que eu quis dizer é que se um paciente mostra muita dor, né? E a gente pode, imaginando isso, a gente pode imaginar que ali tem um vírus, a gente tem que potencializar ainda mais o nosso tratamento, mas isso deveria ser feito já normalmente, né? É o que a gente fala, por exemplo, quando a gente recebe um paciente HIV no consultório, né? Paciente soro positivo no consultório. E aí a gente usa o EPI com mais detalhe, né? A gente se preocupa mais em usar o EPI, óculos, máscara, mas na verdade isso teria que ser feito para todo o paciente, né? Não aquele paciente que a gente sabe que é soro positivo ou que tem hepatite. Então o vírus, eu acho que é mais ou menos isso, né? Quando a gente sabe que o paciente está com dor ali, que o paciente tem herpes, e se ele tem herpes, o vírus está latente e a gente pode ter vírus na lesão, e aí a gente tem que pensar que esse tratamento tem que ser o melhor possível, né? Mas não tem nenhuma medicação, nenhuma substância que seja específica para vírus, nesse caso não. A gente tem medicações sistêmicas, interferon, uma série de medicações, mas a gente não passa antiviral para infecção endodôntica, tá? Então, na verdade, o que muda é a preocupação em desinfeccionar de forma muito melhor, sabendo que esses vírus podem ou não estar ali. Entendeu? Entendi, professor. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Túlio, Oi. Oi, Dani. deixa eu fazer uma pergunta. Durante a instrumentação, toda a instrumentação com o paciente, foi sobre-obturados restos dentinários para dentro do ápice, para fora do ápice. Existe chances desses restos dentinários ser fagocitados para não depois ocorrer uma lesão ou aumentar a infecção? Quando a gente joga raspa de dentina numa sobreinstrumentação além do ápice, na verdade, não é nem na sobreinstrumentação. Qualquer instrumentação endodôntica, ela causa extrusão de detrito, tá? Qualquer. Seja ela feita suavemente, seja ela feita 1 milímetro aquém, seja feita no forame. Quando a gente faz a sobreinstrumentação, isso é quase que certo, né? Que a gente está levando raspa de dentina lá para fora em maior quantidade. Mas qualquer instrumentação endodôntica leva detrito.
quando o tecido quando o detrito é orgânico, né? Como a dentina, que tem uma parte orgânica, isso aí tem uma maior chance de ser fagocitado. Células de defesa vão fagocitar, principalmente células gigantes, nucleares, macrófagos, né? E aí vai ser fagocitado. Agora, quando a gente extrui detritos inorgânicos, gutapercha, né, coisas menos solúveis, isso aí tem a maior chance de ser encapsulado do que ser fagocitado. Tá? A gente vê aí radiografias até de extrusão de cimento, né, que teoricamente seriam mais fáceis de serem fagocitados, de 5 anos, 6 anos de acompanhamento, você tem uma diminuição da quantidade de cimento perirradicular no extravasamento, mas você não tem ausência. Então, grande parte do cimento fica ali. Tá? Então, isso vai depender muito do tamanho da partícula, de qual substância mas a raspa de dentina em si, por ter uma parte orgânica muito grande, tem uma maior chance de ser fagocitada. Tá? E aí sim, então ela vai causar uma injúria transitória, uma injúria física, né, de a raspa de dentina ali está sendo destruída. Essa raspa de dentina pode causar uma injúria microbiana indireta, porque ela pode estar levando bactéria lá para fora, mas a dentina em si vai ser uma injúria física, transitória, que vai causar talvez uma dor no meu paciente pós-operatório, e depois provavelmente vai ser fagocitada muito tranquilamente. Entendeu, Dani? Entendi, obrigada. Nada, mano. Mais alguma dúvida, gente? Não. Beleza? Não. Posso me despedir? Pode. Sim. Pode. Beleza. Então, gente, continue se cuidando, né? Isso aí é muito sério. Infelizmente, um amigo meu aí faz aniversário hoje, perdeu o pai ontem. Olha que situação horrível, né? Perdeu por causa do Covid. Então, assim, isso é muito sério, né? Então, tentem se precaver aí o máximo possível, se prevenir. Fiquem em casa, aproveitem para estudar, ler, terminar aquelas séries que vocês não terminaram, mas fiquem em casa se cuidando, tá bem? Tá bom. Aí a gente vai... Tá bom. Eu também, tudo. Beleza. A gente vai aí da melhor maneira possível, né? Toda quarta-feira trazer a informação para vocês aí, tá bem, gente? Fiquem com Deus aí e se cuidem, tá bom? Tá bom. Tchau, tudo. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela aula. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.